número 5 aqui, lidando com o estresse e a pressão no trabalho. Aí aqui ele dá alguns conselhos. Isso aqui, na verdade, no meio das minhas leituras, ele fugiu um pouquinho da questão de controle emocional, Uhum, né, uhum. controle das emoções, inteligência emocional, mas ele entrou no ponto da questão de, eh, ambientes, adversos. Aí eu fiquei pensando assim: "Putz, eu acho que cabe a gente trazer isso aqui, né". Aí ele cita 7 pontos, eu vou só passar entre um e o outro, e aí a Uhum. gente vai trazendo de novo Vamos lá. um pouquinho sobre isso, porque você tá vendo que eles meio que voltam, vão falando Sim, a sim, mesma sim. coisa, né. Estabeleça objetivos pessoais claros. Por que que eu acho que ele fala isso? Quando você tem um objetivo, a gente falou isso no episódio número 1. Quando você tem um objetivo, uma meta clara, às vezes as intempéries que vão acontecendo no meio do caminho não te tiram, não transformam aquilo num turbilhão. Você Certeza. consegue manter seu foco, você até consegue dizer: "Ai, isso não é tão importante, porque o mais importante está aqui". Uhum. Então eu acho que você quando está num ambiente de trabalho adverso e acontece uma situação desafiadora e desagradável, se você tem um objetivo, às vezes está almejando subir na sua carreira, está construindo alguma coisa, ou está no meio de um projeto, aquilo não vai te impactar. E outro ponto aqui que ele traz, concentre-se no que você pode controlar. Você sabe que quando eu Isso eu li uso isso, muito. eu lembrei exatamente quando você fala sobre isso, assim, ó, o que a gente pode controlar, beleza, a gente, né, o que tá Desencana. fora do nosso controle. Não Desencana, dá pra é. resolver. Dá pra resolver, a gente resolve, a gente vê uma forma e resolve. Não dá pra resolver, tá fora do nosso controle, não sofre, não olha, e isso faz todo sentido. Isso me ajuda muito. Eu acredito. Desenvolva habilidades de comunicação, acho que ficou bem claro aqui que a comunicação Hum. é Uhum. é tudo, né, se você não se comunica de forma uma vez eu ouvi uma frase, eu usei ela por muito tempo, mas para mim ela hoje é uma muleta. Uhum. Então assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Hoje Não. eu já não acredito mais nisso, né, eu acho que é uma forma de até de dizer: "Tá bom, eu só tô preocupada aqui com o que eu tô falando". Mas às vezes a forma com que eu estou me expressando não tá clara. E aí vamos lá, no na nosso idioma, o português, hoje isso pra mim começou a ficar claro depois que eu aprendi outro idioma. O inglês, por exemplo, o inglês é dificilmente você não entende, porque eles têm uma forma de Exato, linguagem muito exato. direta. Aham. Mas o português, a gente tem tantas outras palavras para falar a mesma coisa, e a entonação de voz que vai dizer se aquilo é uma pergunta, ou se não é, ou se você está sendo sarcástico, ou se você está sendo irônico, ou você está brabo. Então eu acho que isso faz toda a diferença, assim, ó, você tem que falar com que a pessoa te entenda, por menor que seja a forma com que você se comunica. Por exemplo, quando você fala Uhum. com uma criança, principalmente às vezes em outro idioma, você não tem uma comunicação muito clara. Mas se você usar palavras certas, e olhando e prestando atenção, ela vai te entender. Sim. E eu acho aí eu me pergunto, por que que a gente não faz isso quando a gente cresce no ambiente do trabalho? Por que que a gente esquece sobre isso? Por que que a gente lida com criança de um jeito mais direto, amoroso, e quando a gente tá falando com o nosso amigo do trabalho, a gente fala de qualquer jeito e ele que se vire pra entender? Nossa, tem N fatores aí, né. A empatia é um deles também, né. É, eu acredito que sim. Bora. Cultive relações positivas, isso é fundamental. Sempre. Pratique o autocuidado, de novo, vários ó, artigos, livros que eu pesquisei, eles falam a mesma coisa. Mantenha uma atitude de aprendizado, aqui é o ponto. Autoconhecimento é você ter uma atitude de aprendizado, você está em busca de evoluir. E não só isso, de aprimorar, porque você pode saber uma coisa, quando você começa a praticar, é outra. Quando você escuta o mesmo conteúdo de uma coisa que você já sabe, você aprende de novo, aprende Uhum. mais, melhor, né. E quando você ensina alguém então, aí é mais fácil Aprende ainda, né. também. E defina limites saudáveis.
E aí aqui no Defina Limites Saudáveis, eu vou falar um pouquinho sobre eu falei, lembra? Saber dizer não, Uhum. né, saber o limite, a questão de tempo de trabalho, questão de escolhas. Faz sentido pra você? Faz todo sentido. Todo sentido. Fala um pouquinho sobre estabelecer limites do que é uma vida pessoal, uma vida profissional. Tem diferença? Uhum. Pergunta Você difícil, tá né? falando com o cara não, Não? no meu caso É não. fácil. Lembra que eu falei no primeiro episódio até sobre isso? Eu eu sempre fiz questão de criar uma relação pessoal profissional Uhum, com os meus colegas de trabalho. uhum, lembro. Sempre fiz isso e eu vou te falar que em 99% das vezes isso foi excelente, isso foi essencial para um ambiente de trabalho saudável. Uhum. Claro, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não dá certo. Mas eu consegui escolher e sentir quais pessoas eu podia fazer isso e como aquilo, todo aquele conjunto, pessoal profissional, ia trazer um retorno para ambos, para todos ali envolvidos. E sempre foi maravilhoso. Na verdade, isso é uma coisa minha, tá? Eu nem posso recomendar, né? Mas Mas a gente eu recomenda o que é posso, bom pra eu gente. posso recomendar, não? Tá Não. certo, eu posso recomendar sim. Imagina por Porque, experiência própria não, ainda. é uma técnica incrível. Do quê? Eu sei. É uma técnica incrível. Você você usar dessa forma, você usar a aproximação pessoal e profissional verdadeira, né? Eu não estou falando Isso, nem genuíno. Uhum. genuína, eu estou falando genuína mesmo. Procurar genuinidade naquilo e, e conseguir o objetivo, e atingir o objetivo. Que é o quê? Criar uma relação profissional excelente. Para mim, você conseguir ter uma relação profissional excelente, ou seja, relação com seus colegas de trabalho profissionais ali, é quando você consegue unir os dois. Para mim é isso. Nossa. Para mim é isso. Dificilmente você vai conseguir chegar à excelência se você não fizer isso. Não. Nas no Pra você- resumo de tudo, né, e eu quero trazer também algumas dicas. Eu vou Uhum. finalizar com dicas de onde eu busquei essas informações, deixar sugestões de livros que alguns deles eu li e outros eu só pesquisei, Uhum. mas que fazem diferença. Então, a indicação de alguns livros, a Inteligência Emocional do Daniel Goleman não tem como, ele é hoje um expert, né, explora o conceito de inteligência emocional e aplicação principalmente no ambiente profissional. Mindset, a nova psicologia do sucesso, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, meu Deus, esse livro, ele é um divisor de águas, né, na Sim, nossa sim. vida.